Sejam todos bem-vindos. Estamos começando a edição do programa Imersão com os profissionais de sucesso da educação e saúde. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e trarei para vocês excelentes convidados, onde nós vamos estar abordando o tema educação, família e burnout parental. Então fique conosco que já já o programa vai começar. E agora, para dar início a este momento imperdível, eu vou chamar a neuroeducadora Margarida Rosa. Ela é uma pessoa incrível, tem muita experiência na área da educação, da consultoria, colabora com as políticas públicas na área da educação, também é escritora infantil, tem livros publicados, então fique aí que eu vou chamar a Margarida Rosa, conhecida como Margot. Margot, por gentileza. Que bom que você está aqui, Querida, querida. que Vamos prazer sentar, por imenso. favor. Obrigada. Margot, que honra tê-la aqui nesse bloco, iniciando um programa que tem tudo a ver com a educação e com a saúde. Então, eu quero que agora você traga para nós a sua experiência. Como é que você vê esse panorama da educação que envolve educação, família e sociedade? Que prazer imenso estar com você, uma grande doutora na área da saúde, comprometida com a educação também desse país, e fico muito honrado de estar participando desse momento, um momento tão importante e oportuno para todas as famílias, oportuno para que a gente possa discutir educação, para que possa discutir Tá, saúde. Grata alegria mesmo estar participando desse programa e com um tema tão pertinente e necessário para toda a humanidade quando nós falamos de educação e falamos de saúde. Até porque, para que eu tenha ter saúde, essencialmente, essa saúde ela só acontece passando pela educação. E muito bom, nesse Margot. aspecto, você me fez uma pergunta quando você me diz como, trabalhar essas 3 instituições, escola, família e sociedade, nessa relação de conexão, nessa conexão que nós vemos como vínculos. Como nós temos esses vínculos, como nós nos agregamos diante desse cenário, trabalhar nessa contemporaneidade com as crianças, com os adolescentes, esse olhar realmente e aí eu preciso fazer uma divisão, de alguma forma, sobre essas 3 instituições: família, escola e sociedade, que estão completamente interrelacionadas na nossa história de vida. E a sociedade, ela pode contribuir também. A tecnologia pode estar aliada para que possa trazer também informações, né, para a sociedade, para a comunidade, para os pais. Como é que você vê a tecnologia no âmbito da educação e nessa conexão com os pais? Você acha que pode ser aliada ou não? Vejamos, a tecnologia, quando eu penso nessa tecnologia que chega à escola, eu penso essa tecnologia como trazer essa cultura digital para a escola. Então, veja, a tecnologia ela vai muito ajudar, mas eu tenho que estar atento qual é a faixa etária que há necessidade de fato. Outro aspecto, quem é que vai monitorar isso, que tem esse monitoramento? Outro aspecto que eu tenho que levar em conta é qual é o tempo. Tudo isso, essas métricas, elas devem ser muito bem pensadas para que nós possamos, de fato, ter êxito. Porque, veja, hoje, com esse mundo digital, o mundo está na palma da nossa mão, mas eu preciso estar muito atento nessa dimensão, porque muitas Sim. vezes pode me ajudar, mas depende, mas também pode ser um risco, depende da dimensão. Então, veja, hoje nós temos aplicativos educativos que são maravilhosos, que ajudam muito na Depois eu quero que você aprendizagem, deixe aqui né. para os nossos. Nós temos vários aplicativos, bom, nós Isso. temos plataformas digitais que ajudam demais para o conhecimento do estudante, mas ao mesmo tempo a família precisa ficar atenta para que eu não possa perder de vista esse
esse mundo real. Esse Sim. mundo real, ele é fundamental, muito cuidado. Nós somos sujeitos de relações. A escola, ela só ganha porque nós aprendemos nessa relação. Então, eu coloco essa cultura digital como um a mais dentro da É. escola, um recurso que vai me colocar novos meios de aprendizagem. E ele não substitui o educador, não Ele substitui a não família, os substitui, pais, né. e assim Tecnologia é um aliado, mas sabendo exatamente. utilizar. Agora, eu preciso dar a dimensão exata e entender qual a faixa etária. Criança na infância não é para estar usando tecnologia. Criança tem que estar interagindo com É, o mundo. Criança tem que brincar, tem que correr, tem que interagir com a terra, com a natureza. Então, exatamente. isso é completamente diferente, né, professora Alice? É, Você e sabe a disso, Sociedade Pede. Brasileira de Pediatria, agora em 2024, ela sugeriu que crianças de 0 a 2 anos, zero tela, nem como passivo. A mãe está aqui dando alimento, a babá e a criança não está assistindo, mas está vendo a luz da tela. Então, zero tela, porque isso realmente tem influenciado na saúde cognitiva, na saúde mental e emocional das crianças. Crianças de 0 a 2 anos, zero tela. De 2 a 4 anos, apenas 40 minutos fracionado e supervisionado. Então, isso quer dizer Supervisionar. o quê? Que ela vai estar assistindo um programa de acordo com a faixa etária dela, para que a gente possa estar promovendo essa qualidade de vida no Isso. desenvolvimento infantil, que é tão importante Isso. para o amadurecimento, né, Margot? Isso, e as próprias famílias, elas podem fazer essa socialização, o que que essa criança de fato, quais são as histórias mais pertinentes? Eu preciso entender quais são os programas adequados que ela pode ver, o que é interessante para uma criança. Eu não posso comprometer nessa fase tão importante dela, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem. Sim. Desenvolvimento da linguagem da criança, quando você dá excesso de telas, nós sabemos que fica E é comprometido. interessante que muitas vezes os pais, a criança, é quieta, é tranquila, né, vive no quarto, não dá trabalho, é uma criança maravilhosa, e você não sabe o que ali está produzindo, né, está se É. transformando em um transtorno que futuramente vai ter complicações tanto no âmbito social, no âmbito cognitivo, né, e no âmbito também da linguagem, porque se você não se comunica pessoalmente, a parte verbal vai ficando escassa, né, a interação, essa conexão, essa aptidão e essa habilidade que nós temos aqui, Isso. de estar sentindo pela entonação de voz, de estar sentindo pelo gesto que você está fazendo, o adolescente ou a criança vai perdendo, né. Em relação às telas, os pais, a própria escola deve ficar atento. Qual a intencionalidade disso? Há uma intencionalidade pedagógica na escola, é relacionada a quê? Mas eu como família, eu como mãe, eu como pai, qual a minha intencionalidade quando eu entrego, eu vou a um restaurante e entrego? Eu tenho que saber, essa intencionalidade é deixar a criança quieta, então perde o objetivo. Eu Sim. preciso saber de fato qual é a minha intencionalidade. Eu vou parar, por exemplo, no livro que eu lancei de literatura infantil, o pai vai espelhar uma música no celular, mas em nenhum momento eu quero que a criança fique interagindo com a Sim, tela. sim. Eu não quero que ela interaja com a tela. Eu quero que ela. Eu usei essa tecnologia, mas a serviço que a criança possa trabalhar o quê? Ela possa trabalhar o desenvolvimento auditivo dela, a linguagem dela, ela vai observar a atenção dela, a percepção, mas eu não quero a tela naquele momento. E é interessante isso que você trouxe, Margot, porque hoje é proibido o celular nas escolas. Isso, Então, assim, as crianças e os adolescentes têm pavor disso, né. Então, assim, como é que proibiram, né? Por ex que que fizeram essa lei, né? Porque era exatamente. a minha companhia no intervalo, era a forma como eu tinha para comunicar com meus pais. Mas percebe-se que com esse intervalo, zero tela, que é o intervalo, né, do período que ele está dentro do contexto do ambiente escolar, melhora muito, mas muito, a interação dessa criança, né, e essa Sim, habilidade ela começa a desenvolver um novo repertório. E sem falar também, Margot, que eu acredito que é importante trazer esse ponto, que os professores não dão conta de fazer esse controle, né, não, os não. professores também têm tido dificuldade, né, com essa questão emocional e mental e o adoecimento Sim. dentro da educação. Então, essa responsabilidade passar para a escola, eu É, acho que eu não eu é eu cabível. acredito também que essa responsabilidade ela deve ser muito compartilhada com a família. Eu preciso muito autorregular, que comece essa autorregulação desde cedo, é dentro da família. Sim. Então, eu é que tenho os meus combinados dentro da família, desde que meu bebê ele vai se desenvolvendo, eu vou levando a criança à escola, eu vou colocando
mostrando para ela o que é mais significativo, o que é importante, eu vou cantando com ela no carro. Então, são possibilidades. Quando eu apresento o mundo para ela, eu andando e mostrando a paisagem do lugar, tudo isso, gente, são aprendizagens muito mais significativas. Se eu coloco a criança para ver um vídeo numa tela, vai ver um desenho, coisa desse tipo, e a criança perde toda a capacidade de interação. E a escola, por sua vez, também, ela está percebendo, ela está criando estratégias também muito interessantes. Eu já vi casos em muitas escolas. Esse aluno sem tela, o que é que ele pode fazer? Vai trabalhar jogos? Ele vai trabalhar com música? O que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar literatura? Ele vai para um jardim filosófico que a escola está criando? Então, assim, nós não é tá proibido tela, mas como escola, o que é que eu vou trazer de estratégia que vai ser bacana, que vai criar condições nessas relações dos adolescentes, Sim, sim. principalmente, E é né? interessante porque a ciência comprova, por meio da epigenética, que o ambiente tem capacidade, né, de interferir nos nossos genes. Então está comprovado que, o ambiente ele transforma, Sim, né, sim. para o bem e para o E mal. para o mal, com Então é certeza. importante que as pessoas também tenham essas informações, que um ambiente controlado, sem ser aquela questão rígida, né, sem ser aquela questão, ameaçadora, mas um ambiente controlado e supervisionado, é um ambiente que vai promover essa saúde para o desenvolvimento em todas as fases da vida da criança até que ela se torne adulta. Então, Margot, eu gostaria que você pontuasse um pouquinho o que que você percebe de adoecimento nas famílias relacionado à questão da educação com essa conexão com a sociedade. Sociedade que eu estou falando são as redes sociais, né, são os vídeos, são os jogos, né, são os filminhos, porque isso, anteriormente, né, na nossa época não existia, né, existia o livro. E hoje não, o livro é digital também, né, o digital está na educação, mas como que isso tem adoecido, as famílias? A primeira coisa que eu vejo, assim, quem é que entrega, quem que esse dispositivo, essa criança, esse adolescente, quem que entrega? É a família, não é a escola. Eu escutei, Quem só entrega? não Quem é cortando você, que coloca as regras? e eu só interferindo, eu escutei de uma mãe dizendo que a babá do filho é o celular, Sim, que é sim, com quem ele fica quieto. a E se ameaçar tirar, ele faz as coisas que a a mãe quer que ele falsa faça. ilusão que ele está quieto, né, a falsa Sim, ilusão que ele está quieto, sim, porque essa criança, na realidade, ela está se deso por vezes, ela está muito se desorganizando dentro dela, sim, muito mais. Então, o que eu coloco primeiro, a família é que tem esse controle, né, de entregar esse dispositivo. É a primeira situação. O outro aspecto, a família, muitas vezes, o que é que está acontecendo? Nós estamos numa sobrecarga, as mulheres estão muito atarefadas, as mães estão sobrecarregadas. Nós estamos vendo aí que as mulheres, as mães, quase 50% são as provedoras da família. Então, essa mãe também, ela está sobrecarregada, ela está cansada, ela está numa exaustão também psíquica, né? Ela está nessa exaustão e muitas vezes ela entrega esse dispositivo como uma fuga. Cabe sim, também ela, sim. nessas horas, ela procurar um profissional, conversar na escola, né? Tentar também ver quais são os caminhos e porque eles entendem, quando você começa a conversar, e eu digo muito isso para as famílias, tudo que você combina, que você dialoga antes, É. não sai caro para E ninguém, é importante que a não sai caro. psicoeducação familiar, ela é fundamental para a mudança de comportamento das Sim, crianças. Então sim. não adianta tratar a criança, não adianta a escola levar informações também, se a família não É. psicoeducar esse sistema, né. É, exatamente. E o que a gente está observando muito também dentro da escola são conflitos familiares que estão chegando, as separações. Sim, Por exemplo, nós observamos muitos casos de separações, muitos casos de alienação parental, um sofrimento imenso, a criança se desorganiza muitas vezes.
percebemos também negligência das famílias, muitas vezes, que chega ao abandono. Então, assim, é como você imagine, tome essa criança na escola, muitas vezes está chegando 6h30 da manhã e está saindo às 18 horas. Então, Exatamente. é muito preocupante, eu digo, a infância dele, a pré-adolescência dele, a vida dele está muito mais na escola do que na própria família. Então, se eu não participo ativamente dentro dessa família, com a escola, como é que nós vamos ter nossas relações? Como é É, que eu vou entender da vida do meu filho? exatamente. E, ao mesmo tempo, como essa família tem que ter uma compreensão muito em relação aos professores. Gente, não é fácil ser professor em nenhum lugar no mundo, e no Brasil é difícil, mais ainda. E a escolha de ser pais, né, É, é uma escolha. é, Então, quando você escolhe ter um filho, é uma escolha, né. Claro que eu sei que muitas vezes a gravidez pode acontecer sem você planejar, mas se você tem, tá ali, é responsabilidade sua. E filho quer presença. filho quer presença, filho quer olho no olho, sabe? Filho quer, ele quer regras muitas vezes, você olhar e dizer, você vai dar certo, eu não vou desistir de É, você, é. eu estou aqui. É E como não a Alicia é Fernanda falava, né, isso, Fernandes falava, né: "Olha na bolinha do olha na olho da bolinha do olho criança", da criança, né, e ali você dá o e comando, você né. dá o comando e dizer, eu não vou desistir de você, porque eu o E ali é a amo presença, né, o profundamente, espelhamento, né. a Isso. minha presença. Então, eles têm essa necessidade. Muitas vezes eu observo, por exemplo, um diálogo de uma criança, as mães devem ter passado por isso. As crianças estão conversando e os pais tão apressados, não dão atenção, e eles dizem assim: "Mãe, pai, olha para mim, Sim, olha sim, para mim". desliga o celular. Isso. É, Então, assim, o tempo de família, o tempo de criança, eu digo, passa muito rápido. é, Tempo boa. ao mesmo tempo, essas famílias precisam ser muito colaborativa com E a escola, e é cola inte colaborativa com os professores. é. Desculpa. Não, e é interessante porque, assim, os pais exigem: "Sai do celular", mas eles estão no celular. Eles estão. Né. Então, assim, uma psicoeducação, familiar vai contribuir muito, porque Sim, se eu estou fazendo companhia ou brincando com meu filho, ou ensinando tarefa, ou contando uma historinha, eu tenho que estar presente, o celular não pode estar presente, sim. né, porque o celular passa a ser a terceira, quarta, quinta pessoa que está interagindo ali, porque É. você está vendo o Instagram de alguém, vendo um vídeo, respondendo uma mensagem para alguém, não deixa de ser, né, uma pessoa que está ali E você interagindo. veja que é tão interessante isso, que a criança, por vezes, a própria família, o pai e a mãe chega assim: "Por que que na escola ele fica tão bem, lá em casa ele não se comporta?", quando a relação comportamental. E eu observo muito assim, eu digo: "Olha, porque a criança quando ela chega à escola, ela tem uma rotina e essa rotina é respeitada. Sim, Ela é inserida numa rotina, ela vai processando essa rotina e naturalmente ela vai absorvendo e para ela se torna natural isso". Então muito bem eu colocado. pergunto muito como é que as famílias fazem essa rotina, e essa rotina que é conversada, é uma coisa que eu digo É. muito com os professores: "Olha, mesmo você tendo uma rotina, você diga, a criança chegou à escola, o adolescente, o que é que nós vamos fazer hoje? O Sim, que é que a sim, gente vai trabalhar sim. hoje?". Então eles vão saber, o que é que nós vamos fazer de experiência bacana hoje? O que é que nós vamos vivenciar E uma hoje? disciplina compartilhada, né, onde a Sim, criança sim, chega e ela já sim. vai lá compartilhar aquela disciplina Sabe? que a mamãe colocou, que o papai outra coisa importante, sabe, Margot, e foi espetacular isso que você colocou. A criança, ela quer disciplina, ela quer rotina, Ela ela quer. fala. Quando estou realizando avaliação neuropsicológica, elas falam isso É, para mim: que "Tia, bacana. eu quero é que meu pai faça assim, ou que a minha mãe faça assim", mas É, eles não fazem, eles não têm tempo, é, né. Então isso é muito adoecedor. é, Onde a criança muitas vezes inverte esse é. papel, né, onde ele passa a ser o adulto da relação e o Isso. adulto passa a ser muitas vezes controlado pela birra de uma criança, quando a criança vai lá e muda o comportamento, né, porque nem tudo é transtorno, Não muitas é, vezes é o não é. sistema familiar que está interagindo ali naquela É. sociedade, naquela condição, né, naquele momento com a criança. O Muito bom o o que que você nós colocou. observamos, Frigilanice, na escola, por vezes, é que essa família é muito disfuncional também. Essa família que é disfuncional acaba muito comprometendo a criança. E a família, por vezes, também, o que é que ela faz? Ela ela não tem essa escola como uma grande parceira dela, ela precisa entender essa escola como parceria, esse professor como um grande parceiro, essa professora, você imagina uma creche que recebe um bebê de 6 meses, gente, a primeira infância dele vai ser toda ali.
Tem crianças que estão chegando às creches 6h30 e ficam até às 18 horas. Essa professora brincando, cuidando, educando, respeitando, desenvolvendo essa criança, esse bebê, e esse bebê feliz. É tanto que eu converso muito com as professoras quando eu vou às escolas e eu digo: "Você tem um compromisso de vida. Essas crianças estão Sim. passando a infância com Ali você. não pode ser um depósito de Ali não é, pessoas, você né. tem um compromisso de vida, um compromisso de vida mesmo". Muito bem colocado, adorei a sua participação, eu tenho certeza que a população, quem está nos assistindo também gostou muito das suas colocações. Eu penso que a imersão de profissionais na educação e na saúde, esse é o objetivo, é levar informação. Muitas vezes os pais erram por não ter informação, e nós estamos aqui para contribuir, não Com é, Margot? certeza. E eu quero contar com você nas próximas Conte apresentações, nos conosco. próximos programas, com novos temas, tá? Muito obrigada pela sua participação e Eu foi uma honra abrir o programa com você. eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando com as famílias. Essencialmente, o meu compromisso de vida é justamente a educação, esse envolvimento com as crianças, com os adolescentes, com os professores. E não esqueçamos, professores são essenciais para uma sociedade, são essenciais. Vamos cuidar também deles, como devemos cuidar também das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É isso, Muito um obrigada. prazer imenso. E agora ficou aquele gostinho de quero mais, mas acabou de chegar perguntas aqui dos nossos telespectadores, onde, Margot, por gentileza, responda quais são os sinais de que uma criança está perdendo a conexão com a escola, com a família, com os pais e educadores. Tá? E como é que eles podem intervir rapidamente para que essa criança volte ao eixo? Os sinais são bastante distintos. Primeiro, a família tem que ter, e como educador também, a capacidade de observação. A capacidade de observação é imensa. Então, a criança, por vezes, o adolescente, ficar atento se ele não está repetindo um padrão. Ele repetiu um padrão, essa criança que chega na família e diz: "Não quero ir para a escola", essa criança que muitas vezes justifica: "Esse adolescente, estou com dor de cabeça, acordei com dor de barriga", que é muito comum. Esse Essa criança que, por vezes, ela se isola na escola. Então nós precisamos entender que tipo de sofrimento, por vezes até violência, uma violência muito velada que essa criança está sofrendo. Pode ser um bullying, porque o bullying mais perverso que existe é o bullying relacionado a você ignorar o outro. Você ser ignorado é um sofrimento psíquico imenso. Imagine para um adolescente, se para um adulto é sofrido, imagine para uma É uma criança. violência silenciosa, né, Uma Margot? violência silenciosa. Você tem que observar se essa criança também, esse adolescente, se os pais não estão vivendo uma situação de violência doméstica por vezes, uma alienação parental, ele presencia tudo. Essa criança muitas vezes está sendo privada de sono por horários irregulares da família. Essa criança caiu o desempenho escolar dela e isso gera também, porque os pais, por vezes, eles acham que a aprendizagem são notas. A gente tem que tirar esse É. conceito, E né? muitas vezes a mudança de comportamento, né, ficar Sim, atento aos sinais, né, ele Margot? ele tem sinais, porque ele muda esse Sim, comportamento, sim. e é um comportamento que ele é gradativo e ele vai se manifestando, mas se você não estiver atento a cada aspecto desse, porque não é tudo junto, é cada dia um Sim, aspecto sim, novo. sim. E por vezes, cuidado, porque às vezes a gente como mãe, como pai, como educador, quer falar demais. Às vezes, eu aprendi muito isso, quando eu vejo uma criança, um adolescente, e que ele está silencioso, eu digo assim, eu pego na mão e digo: "Você sabe que pode contar comigo, né? Você sabe que nós não vamos ficar juntos, não tem problema. Mexeu com você, mexeu comigo, dói seu coração, dói o meu". Quando eu coloco isso, eu tenho que gerar essa confiança, E a né, conexão com a essa criança, né? conexão. Eu gosto muito da palavra confiança, esse fiar com, essa teia da vida, esse fio fino, que a gente não tem por vezes receita, mas é um fio Uhum. tão tênue, que às vezes eu pego em você
Eu digo assim: "É bom estar aqui junto contigo, tá? É muito Muito bom, bom, espetacular essa sua resposta. tá?". Então, vai fazer conexão com a E aí próxima. eu só queria dizer uma outra coisa também, porque aí vai no seu caso, que é especialista, né, Sim, aí eu sim. preciso dizer, mas as famílias também precisam entender que há situações, quando se tornam mais graves, se faz necessário a busca de um especialista. Sim, sim. Você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar os agentes que são responsáveis, um pediatra, ou você tem que procurar qual a situação e comunicação sempre com a escola, gente. E essa comunicação com a escola, ela fazer boas práticas também. As escolas, muitas vezes, a gente tem que pensar novos formatos de reuniões também com as famílias. Reuniões que sejam prazerosas, que sejam de aprendizagem para as famílias. Convidar psicólogos, convidar profissionais que trabalham com educação e saúde. Isso é muito importante para que nós possamos tirar dúvidas, trocar ideias e se fortalecer também, dizer: "Poxa, eu estou no rumo certo", ou então diz: "Poxa, Uhum. eu preciso ajeitar essa curva", né. Muito bom, Hein? Margot. E a última pergunta, para que a gente possa estar encerrando, a pergunta é: na sua experiência, o afeto e o tempo de qualidade em família impactam diretamente no desempenho escolar e de que forma que vai impactar? Veja só, nós somos sujeitos de afeto, nós chegamos até aqui como humanidade, porque nós fomos cuidados. Se nós não desde a da vida intrauterina, se eu não sou cuidado, se eu não o amor é que me organiza primeiramente, eu tenho que ser desejado, eu tenho que ser validado. Então, eu preciso entender esse afeto que passa primeiro, você assumir essa maternidade como como vida plena. Eu digo, cada mãe, cada pai, independente das suas relações, com a sua esposa, com o seu marido, mas você tem um filho para a vida, uma filha para a vida inteira. Você tem que ter todo esse zelo, todo, esse compromisso de vida. Você trazer conversar com seu filho, se está separado, visita, faz surpresa na escola, pega ele um dia mais cedo, sabe, conversa com a professora. Não esqueçam também, gente, por vezes nós esquecemos de agradecer às professoras, nós esquecemos dos deles. Tem Excelente, tanta excelente. professora bacana, tem É. tanto professor bacana, sabe. Eu achei outro dia tão bonito uma mãe numa escola, eu estava fazendo uma reunião com as famílias, e uma mãe muito jovem, mas ela disse assim: "Você sabia que eu rezo todo dia para as professoras das minhas filhas?". Eu Que falei, lindo. sabe, foi a forma, eu achei Uhum. muito lindo, porque foi a forma que ela encontrou de dizer: "Eu estou sempre preocupada com elas, com o bem-estar". Porque professor, gente, não é fácil, como eu já disse, ser professor no Brasil. O professor, por vezes, é maltratado, e eu digo muito isso para os gestores. Cuidem melhor dos professores, Sim. abracem eles, eh olhem mais para Eles eles. são os mediadores, Eles né, são do os desenvolvimento, mediadores, né. nós precisamos das famílias, as escolas Sim. precisam das famílias, mas uma escola que não tem bons, nós estamos perdendo bons professores, gente. Isso é Maravilha, muito Margot. Muito preocupante, obrigada. Eu né. tenho certeza que a sua contribuição vai gerar mudanças e impactar na vida das famílias que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer imenso estar com vocês aqui, e conte sempre conosco. Obrigada. E agora, retornando para o nosso segundo bloco, que está imperdível, com o tema que está nos nossos corações, que é o tema família, saúde da família. Eu estou aqui com o doutor Ian Machado, médico nutrólogo, especialista em saúde da família e medicina preventiva. Ele vai estar conosco, colaborando com várias informações que com certeza será útil para a sua família. Doutor Ian, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite e Vamos oportunidade de estar sentar, falando. por gentileza. Doutor Ian, é uma honra tê-lo aqui. E o mais importante é que a gente possa tocar as famílias no sentido desse cuidado, desse zelo, dessa saúde nesse sistema familiar. Então, por gentileza, fale para nós como é que você tem observado na sua prática clínica, né, nos ambientes onde você atende, essa questão da saúde na família, independente de seus pais ou os filhos. Como é que você tem observado isso, doutor Ian? Falando um pouquinho de saúde na família, né, a saúde na família é algo integrado, é algo vivo. Então, para uma família ter saúde, realmente, todos têm que estar ali contribuindo para isso, né, seja os pais, sejam os avós, sejam os filhos.
Então é importante, ter essa união, essa interação, essa harmonia dentro da família, para poder contribuir para essa saúde na família. Muito bom. Doutoria, você acredita que o ambiente ele pode modificar a questão da saúde emocional, a questão da saúde física, né? E isso envolve também os aspectos de aceitação, né? De determinados tratamentos, determinadas alimentações, determinadas condutas que muitas vezes precisa ser colocado para a criança, mas que os pais têm dificuldade. Então, fala um pouquinho para nós se você enfrenta isso no consultório, como é que é essa rotina? Existe queixas? É interessante você ter falado isso, doutora Denise. Realmente existem queixas voltadas para isso, né? Muitas vezes os pais, eles tentam a introdução de, ou seja, de um alimento, de uma rotina para os filhos, que nem eles mesmos seguem. Então a taxa de falha nessa introdução dessa nova rotina é altíssima, nesses novos alimentos é altíssima. E o que que você observa de maior adoecimento nas famílias, independente de ser classe A, B ou C? O que que você percebe que faz parte, né, de um movimento, né, de um fenômeno que está acontecendo hoje na sociedade e que interfere nesse desenvolvimento no sistema familiar, no sistema do desenvolvimento infantil, dos adolescentes? Comenta conosco um pouquinho. Hoje em dia, né, nota-se na sociedade no geral como um todo, que a família, que os adolescentes têm enfrentado talvez uma pandemia, assim por dizer, pós-pandemia, de saúde mental. Talvez seja o tema desse século, né, para a gente falar. Então, casos de ansiedade, depressão têm ficado cada vez mais comum. E como eu comecei dizendo no comecinho, a questão da saúde na família, né, se tiver uma pessoa adoecida dentro da família, os outros, por consequência, podem acabar adoecendo também. Por isso que é importante, quando tem um membro adoecido, um membro com depressão, um membro com ansiedade, a família se envolver ali para ajudar, tratar. Isso também previne outros adoecimentos. Muito bom. Doutoria, você é médico nutrólogo, né, você trabalha muito com a questão da própria alimentação, dos hormônios, né, desse cuidado de uma forma integral com a pessoa. Quando você recebe uma criança ou um adolescente ou um jovem adulto que ele já apresenta alguma disfuncionalidade relacionada à alimentação, relacionada a uma dieta, relacionado a dietas ou até maus hábitos, né, em função dos alimentos, o que que é mais difícil para você, nesse tratamento? Assim, a questão da falando um pouquinho de seletividade alimentar, né, essa dificuldade para a introdução de novos alimentos, né. Existem algumas estratégias para ajudar essas crianças, esses adolescentes, a introduzirem novos alimentos na dieta. Então, o que que eu vejo no consultório? Muitas vezes os pais, eles tentam aquela estratégia da imposição, quando isso é completamente negativo, vai trazer um relacionamento da pessoa com a comida nocivo durante toda a vida, seja nocivo para obesidade, seja nocivo para outros transtornos alimentares, certo? Então, tem que ter muito cuidado nessa imposição, certo? Não seria impor, e sim colocar a criança, o adolescente, para ser um pouco autônomo em relação a essa alimentação. Em que sentido? Levar ele para o supermercado, deixar ele escolher frutas, né? Tentar fazer isso de uma forma mais lúdica, e a partir desse ponto, dele escolhendo, chegar em casa e olha, você quer aquela frutinha que você escolheu, o que que você acha de comer agora e tudo. É mais a questão do incentivo do que realmente a imposição. Claro que existem outras estratégias que podem ser feitas, e a gente vai comentando ao longo. Muito bom. Agora, uma pergunta que é importante e que eu quero fazer para que você possa esclarecer para a sociedade. A alimentação, ela interfere na qualidade de vida, nós sabemos, mas ela vai interferir também no sono, no desenvolvimento desse sono, num sono mais regular, num sono mais saudável, mais reparador? É uma pergunta muito interessante. Então, a questão da alimentação e o sono. Hoje em dia, a alimentação mudou muito do que já foi. É muito comum ver famílias consumindo ultraprocessados, né? O iFood tornou muito mais próximo ali a questão da alimentação, deu uma facilidade para você ter alimentos mais gordurosos, menos saudáveis que a gente comia no geral, naquela alimentação caseira. Então, realmente, essa questão da alimentação, alimentos mais pesados ali, ao longo do final do dia, podem realmente dificultar ou atrapalhar o sono. Imagina que antes de você dormir, você comeu
uma panela de sal, que é basicamente quase isso, que tem alguns alimentos ultraprocessados, muito sódio. Então você vai passar se sentindo sede a noite toda, o corpo realmente não vai conseguir descansar. Muito bom. E essa questão do corpo não descansando, não relaxando, quais são os prejuízos no outro dia que a pessoa pode sentir, que a pessoa pode apresentar ao longo, né, dessa recorrência, né, de se tornar uma rotina? Falando um pouquinho do estresse crônico, né, falando um pouquinho da questão dessa de tornar essa disfunção de uma noite, um hábito, um dia você teve esse comportamento ruim, um hábito ruim, né. Então, conforme você vai tendo noites e noites e noites e noites e noites mal dormidas, acaba que com o tempo isso vai prejudicando a produção de alguns hormônios, o pico de melatonina, muda seu pico de cortisol durante a manhã, acaba que a curva de cortisol ali ao longo do dia fica diferente, ela tende a se manter mais alta ali durante todo o dia. Isso faz o corpo com o tempo, tá, eh, o corpo com o tempo desenvolver algumas doenças que a gente conhece como doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, como a gente falou no início ali da conversa, ansiedade, depressão, tudo isso está relacionado, às vezes começa com um dia ali que você teve um hábito ruim que vai deixando de ser apenas uma vez, vira realmente uma rotina, um hábito, isso com o tempo gera doenças. É interessante o que você colocou, doutor Ian, porque eu percebo muito no consultório, né, a maioria da queixa das pessoas é em função do sono, né, então, assim, a irritabilidade, o baixo nível de concentração, a intolerância, né, as frustrações ficam mais sensíveis, né, a pessoa fica menos resiliente, né, então, o sono ele é extremamente importante, né, pra nossa vida, para que a gente possa fazer a nossa manutenção diária. E, doutor Ian, o que você percebe que nas políticas públicas, existe de, material para que as pessoas possam estar buscando informação e até mesmo atendimento? Você poderia orientar os nossos telespectadores? Hoje em dia, né, hoje em dia não, há bastante tempo, desde o início do SUS, a gente tem um posto de saúde ali como essa unidade de acesso à população, né, para conseguir orientações, para conseguir atendimentos. Então o médico de família, ele acompanha toda a família e ao longo dos atendimentos dele, ele vai dando essas orientações. Diferente daquela consulta que muitos brasileiros estão acostumados, que é só na emergência, ele vai de pouquinho em pouquinho ajudando a construção de bons hábitos para a prevenção dessas doenças. E esse local seria nas unidades? As unidades básicas de saúde que está normalmente próximo da casa da maioria da população. Muito bom. E o que você, sugere, doutoria, de aplicativos? Existem aplicativos para que as pessoas possam estar mudando os seus hábitos, né, melhorando o seu dia a dia, né? Porque no final a gente pode deixar aqui para a população também, né, como dica, como informação. Legal demais, legal demais. Assim, é bem fácil encontrar, hoje em dia tem uma gama de aplicativos, o nome de cabeça eu não vou recordar de algum, mas existem aplicativos de rotina de exercícios, os próprios celulares da Samsung e Apple, eles têm os aplicativos da própria empresa, ali relacionados a atividades físicas, né? Então tudo isso pode contribuir para a formação de bons hábitos. Além disso, mesmo sem aplicativo, às vezes um diário ali alimentar que você faça para acabar tendo percepção, às vezes, desses maus hábitos, que muitas vezes não entra na percepção da pessoa que ela está tendo Sim, um hábito sim. ruim. Então, às vezes, um diário alimentar ali ajuda a perceber realmente, sem necessidade de um aplicativo, que a pessoa, ao longo da semana, está repetindo várias vezes aquele comportamento. Muito bom. Essa questão que você falou do diário, né, escrever o que você está consumindo, né, parece que é algo, assim, tão primário, tão redundante, né, mas é tão importante, porque a pessoa começa a projetar ali, realmente como ela é, né, no dia a dia, então isso vai trazendo mais consciência para a população. Não custa nada, né, é baratíssimo, né, você não precisa estar na internet para você poder conectar e começar a mudar esses hábitos. Muito bom, doutor Ian, muito obrigada, né, a sua participação aqui com certeza esclarece muitas dúvidas para a população. Doutoria, onde nós conseguimos te encontrar? Diga aí, por favor. Vocês conseguem me encontrar através do Instagram, @iamachado. Lá eu publico normalmente vários conteúdos, vários pequenos vídeos informativos. Então, por favor, siga lá que você vai gostar. Obrigada, Muito até a obrigado. próxima. Muito obrigado.
Doutor Ian, chegou uma pergunta aqui super importante para a sociedade. A pergunta é: como o estresse diário dos pais pode impactar na saúde e no sistema familiar, tanto das crianças como dos cônjuges e das pessoas que estão envolvidas naquele entorno? Super interessante a pergunta, gostei muito, muito obrigado. Então, a questão do estresse diário, o estresse crônico, às vezes daquela família não muito bem estruturada, vai impactar em todas as fases da vida dessa criança, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Então, uma família bem estruturada, uma família que consegue ter um diálogo, uma família que consegue conversar, isso é extremamente protetor ao longo da vida. Protege contra doenças mentais, e talvez até contra doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. Infelizmente, a gente não tem muito estudo em relação a isso, mas talvez seja até uma matéria para futuros estudos. Muito legal a pergunta. Então, assim, é fundamental dentro da família tentar ter essa estruturação, esse diálogo, para sim evitar doenças. Então, aí quando, a pergunta que falou do estresse, né, então assim, esse estresse, você percebe que realmente vai ter danos para o desenvolvimento das pessoas como um todo? Sim, sim, como eu falei, né, a questão de não ter é preventivo, né, então, assim, a Uhum. questão do estresse daquela família que não é bem estruturada, uma família que não consegue ter diálogos, uma família que realmente não consegue manejar aquilo, realmente vai facilitar ao longo da vida dessa criança reproduzir isso. Então ele vai reproduzir o que ele tem em casa, vai reproduzir aquele ambiente hostil e com o tempo esse estresse crônico, esse aumento crônico ali do cortisol, não só dele, mas de outros hormônios, ele vai acabar facilitando o desenvolvimento de algumas doenças. E é interessante, muito bem colocado, doutor Ian, porque a gente percebe que as crianças acabam repetindo os maus hábitos dos pais, né. Então a criança ela está em formação e esse modelo familiar, esse sistema familiar também forma o adulto, né. Muito obrigada, doutor Ian, foi incrível, né. Eu quero deixar meu agradecimento especial ao seu trabalho, tá, e tudo que você trouxe hoje para nós, com certeza esclareceu bastante dúvidas, né. Espero contar com você em outro momento. Obrigado, doutor Ian. Muito obrigado mesmo pelo convite e até a próxima, pessoal. Agora, no nosso terceiro e último bloco, nós teremos um tema super delicado, sensível, e estará aqui conosco o doutor Marcelo Pinheiro, médico neurologista adulto e infantil, que vai falar sobre burnout parental. Então, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Eu Ah, eu tenho te certeza que agradeço. será um momento incrível. Eu te Pode agradeço. Para mim é um sentar. prazer poder, primeiro, estar aqui contigo, né? Que nos conhecemos de longa data ainda, quando eu Longas estava em formação, datas. e também poder contribuir de alguma forma com um assunto que, para mim, é interessantíssimo de ser discutido todos os dias, o dia todo, se possível, É que é o verdade, burnout parental. é verdade. Doutor Marcelo, por gentileza, vamos começar falando lá da base, né. Como é que você percebe que os pais estão lidando hoje com essa questão da família em si, né, desses cuidados, dessa família que está crescendo, dessa família que está aumentando e essas responsabilidades. Você acredita que esse movimento ele pode adoecer, isso pode realmente ao longo dos excessos, né, das atividades, jornadas, né, duplas, né, Sim. você acredita que isso pode adoecer? Fala um pouquinho para nós, por gentileza. Com certeza. A gente vive um cenário atualmente no qual a família ela está um pouco dividida. Antes a mãe era aquela que ficava em casa tomando conta das crianças e o pai era o provedor que estava fora de casa. E hoje a gente vê um movimento que é bipartite, eu diria, no qual a mãe trabalha também, além de ter que cuidar de 1 ou 2 ou 3 crianças muitas vezes. E isso, lógico, pode trazer uma sobrecarga, porque associada à sobrecarga da própria criação das crianças, tem a sobrecarga do trabalho, tem as relações do casal, relações familiares que estão em torno desse Sim, binômio que que não é só seria pai e mãe, né, é irmão, é tio, é exatamente, primo, né, a família inteira. família inteira. Então, com certeza, é um cenário que a gente tem visto bastante. E conceitua para nós aqui o que seria a burnout parental, porque muitas pessoas para algumas famílias eu tenho certeza que esse termo é novo, Tá. né, é algo que nós estamos começando a falar muito mais desse fenômeno, né, dessa situação
que adoece tanto, né, tanto Exato. mentalmente quanto fisicamente. Com certeza já se ouviu falar do termo burnout, que ele nasceu na década de 70, quando grupos de profissionais de saúde tratavam com drogaditos, com pessoas que usavam drogas. E viu-se que esse grupo de cuidadores da área de saúde que tinham pacientes em usuários de droga, eles cansavam muito e entravam num quadro de exaustão extrema. E aí deu-se o nome de burnout. E ao longo Sim. do tempo, o burnout foi evoluindo enquanto conceito e trouxe para uma definição específica, que é a estafa, ou seja, é um cansaço físico, emocional, social, com prejuízo substancial relacionado ao trabalho. Esse é o burnout. Sim, Quando a sim. gente traz para o que nós estamos discutindo hoje, que é o burnout parental, nada mais é do que a transferência dessa definição para as relações dos parentes, ou seja, pai, mãe, principalmente, mas de outros cuidadores também. Então, esse é o burnout parental. São pais e mães, principalmente mães, que entram num quadro de estafa quando tem algo relacionado ao cuidado dos seus próprios filhos. E nós percebemos que muitas vezes, a sociedade não compreende, Uhum. né, as mães adoecidas, né, irritadas, né, com déficit de atenção, né, com a questão do autocuidado, deixa de se cuidar, né, e muitas vezes ali já pode estar ficando crônico, né, uma situação da exaustão, como você bem colocou, e a exaustão nós sabemos que ela vai, apresentar vários viés aí onde a pessoa vai em alguns campos, seja da profissão, seja social, familiar, lazer, ter prejuízo, ou em todos eles também, né. Então, assim, isso é uma realidade no seu consultório, doutor Marcelo? Infelizmente, sim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui, além da própria definição do burnout parental, é que, infelizmente, existe uma banalização muito grande em cima dessa queixa, desse quadro. Isso acontece principalmente em mães solo, ou seja, são mães Sim, que, por algum motivo, estão sem seu cônjuge e têm um baixo apoio familiar. A rede de apoio é muito baixa, então, por consequência, são pessoas muito sobrecarregadas. Isso traz, em menor ou maior grau, de forma aguda, médio e longo prazo, um sofrimento muito grande. E aí é onde, em algum momento, infelizmente, são pessoas que vão entrar no quadro depressivo, vão ter sintomas ansiosos, síndrome do pânico, ou seja, vão ter outras questões que vão contribuir negativamente para todas as relações. E principalmente, vale ressaltar, da própria relação com os filhos, com os filhos. E a né? vulnerabilidade, Sim, né, a própria imunidade fica baixa, né, sim. então nós percebemos nessa realidade clínica, porque no meu atendimento eu também percebo, né, o quanto que os pais estão adoecidos, né, claro que muito mais as mães, porque a jornada é tripla, né, é É, de manhã, 6 horas da manhã, é meio-dia, é à noite, vai dormir às vezes 2, 3 horas da manhã para poder dar conta, né. É. E me fala um pouquinho dos sintomas. tá, Tá, que você percebe lá no seu consultório, na sua prática claro. dessas mães, por favor. Ah, uma coisa interessante é que, lógico, o burnout parental ele pode estar em qualquer situação, desde pessoas típicas, né, Sim, sim. mas principalmente dentro do universo de pacientes atípicos. Então, assim, enquanto neurologista adulto e infantil, como eu recebo muitas crianças com demandas outras, como o transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, que é o transtorno específico de aprendizagem e outras condições, O TOD, né, o que é tão TOD, difícil, tem né. vários, transtorno de É, desenvolvimento da linguagem, é, enfim, transtorno de deficiência intelectual, são muitas isso. questões envolvidas na infância e adolescência. Fora outras como, por exemplo, epilepsia, muitas vezes os pais ficam, na esperança de que a criança não tenha mais uma crise, porque muitas vezes é uma crise grave, lógico, traz um sofrimento. Então, independente disso, a Sim, gente lógico tem mais, dentro do perfil de pacientes que são mais atípicos, eu diria. sim. E são mães que já chegam muito cansadas, cuja consulta nitidamente você vê que são pacientes sofridas, que trazem muito o quadro negativo, não de sofrimento na tentativa de uma pena, né, de um posicionamento do profissional, como de uma necessidade de transferir uma responsabilidade. Mas elas relatam: "Doutor, eu fui dormir", como você falou, 2 da manhã, às 5 da manhã, o É. Juan E acordou. não é vitimização, é uma Não, realidade, né. é uma realidade, infelizmente, muito frequente. Tem até um estudo, foi feito, na verdade, uma revisão, um escopo da literatura, revisão tipo escopo, que mostra que em torno de 20% das mães de pacientes as mães podem ter um burnout parental, e quando se trata de pacientes atípicos, vai para 80%. Olha só. Então é um número muito absurdo, e a gente, infelizmente, vê muito frequentemente isso no consultório, E muito. já é interessante você falar
porcentagem, né, que destoa, né? Total e Totalmente completamente. distante. E vem também uma realidade que eu acredito que vocês médicos neurologistas enfrentam muito, que é a expectativa do filho ideal. Certo, Né, então assim, perfeito. você desconstruir isso e ajudar esses pais a entender que um diagnóstico, um tratamento é a maior forma de amor que ele pode apresentar ao filho, é muito importante, porque senão fica ali naquele sofrimento e esses pais não conseguem dar o melhor que eles podem, porque muitas vezes não é só o tratamento, mas também a aceitação, né. É. Inclusive, a gente tem que, de certa forma, desmistificar esse cenário de que existe a educação perfeita, a criança perfeita, o tratamento perfeito. Isso é muito ruim. E hoje, em pleno 2025, as redes sociais são o inimigo, nesse Sim, sentido. com Porque é nas certeza. redes sociais onde muitas vezes as mães veem figuras que não são a realidade na Sim. maior parte dos casos. Então fica uma busca incessante por uma condição perfeita. E isso, inclusive, é um dos fatores de risco para o burnout parental. É, porque aí vem o vazio, né, você não consegue se enquadrar em um grupo, né, que é a perfeição, né, na rede aonde você quer acessar. Mas é interessante também, doutor Marcelo, falar dessa rede, né, para essas mães, né, assim, existem políticas públicas que possam estar ajudando esses pais, né, nessa orientação. O nascimento deste programa aqui é justamente para isso, para a gente levar informação para a população, né, que a gente possa estar compartilhando, né. Eu vejo acontecer no dia a dia muitos congressos, simpósios, mas ninguém fala da família, assim, né, quem é que cuida da família, né, quem é que Verdade. cuida da mãe que está ali em exaustão, depressiva, né, sem vontade nem de levantar da cama, quanto mais de cuidar, né, então Verdade. assim, ela não está conseguindo se autocuidar e não tem condição de cuidar. E assim, o que que, nas políticas públicas você já percebe, assim, como um projeto ou como algo que já está acontecendo para que a gente possa informar os nossos telespectadores? Bem, eu faço um trabalho de formiguinha. Eu faço no consultório. Eu não vejo nenhum projeto, do ponto de vista de saúde pública, enquanto deveria. A Sim. gente vê um termo muito presente e frequente que se chama sala de espera, né, na medicina Uhum. da família e comunidade, Sim, que é no postinho de saúde, enquanto o paciente está esperando ali o dia do hipertenso. E a gente vê ações nesse sentido, sim. mas direcionado para parentes, eu vou generalizar, para Uhum. parentes de pacientes com alguma condição de atipicidade, eu não vejo. Eu Uhum. tento praticar isso no consultório, porque assim, a consulta ela faz parte da consulta, na verdade, a orientação, E o porque acolhimento também, né, a acolhida acolher. eu tenho assim, eu tenho mensagens de mãe, eu tenho mensagem de uma mãe que me tocou bastante, Aham. que era a mensagem dela era de um sofrimento que quando eu recebi, foi minha secretária que me passou, eu disse: "Convoque ela agora, mas que ela venha sem o filho". E aí nesse Pra momento foi acolher. feito uma acolhida e um direcionamento, porque nós, assim, como os observadores externos, a gente percebe nitidamente que tem algo errado, mas muitas vezes a mãe, o pai está dentro de um vórtice tão grande de sobrecargas externas, direcionadas para a criança, que ela não dá conta. Então precisa alguém pelo menos para sinalizar de que tem algo errado. E uma vez que ela perceba que tem algo errado, é onde Sim, ela vai sim, buscar o atendimento, o sim. acompanhamento, seja do ponto de vista farmacológico, que às vezes é uma realidade, mas principalmente o não farmacológico, que às vezes é mais fácil de acessar. Sim, é interessante isso que você coloca, porque já aconteceu comigo, uma realidade, né, você, realizar uma anamnese, perceber todo aquele sistema familiar ali adoecido, Uhum. né, e na anamnese você já faz algumas pequenas intervenções com a mãe, né. Isso. "Olha mãezinha, a partir de hoje vamos combinar isso daqui, né, eu vou atender essa criança, mas assim, eu quero que você também, né, comece a mudar esse determinado hábito, determinado comportamento que você depois vai me dizer se está melhorando, se está contribuindo". Aí a mãe chega para a segunda consulta ou avaliação: "Doutora, já melhorou". Quer dizer, eu não fiz nada, mas uma pequena intervenção, né, isso que você falou do acolhimento, né, uma pequena intervenção, uma dica, uma orientação, isso ajuda muito, né. Eu dou tanta dica, tem uma que eu acho que é fundamental, por exemplo, eu digo: "Ó, você continua sendo mulher, você continua sendo mãe, continua sendo esposa, filha e tal, você tem que ir ao shopping, você tem que fofocar, fazer as unhas", porque até às vezes é uma forma de brincar. Sim, Porque muitas vezes a gente dá um diagnóstico, difícil, como por exemplo, paciente dentro do transtorno do espectro autista, e a gente sabe que a jornada é uma jornada de muita terapia, é uma jornada de além da escola, muitas vezes se é uma mãe ou um pai que trabalha, deixa de trabalhar, e aí não fica com aquela,
o ciclo, infelizmente, o ciclo social cai muito. Então é ali onde a gente tem que falar a necessidade da pessoa se manter saudável, além do ponto de vista físico, como prática de atividade física, alimentação, o social e, por consequência, o emocional. Verdade, Necessário. verdade. Uma pergunta interessante que eu me preocupo bastante, tá? Hum. A orientação parental, nós estamos falando aqui dos pais, né, relacionado ao desenvolvimento das crianças, seja uma criança típica ou atípica. Uhum. Mas também, hoje está se falando muito do burnout parental, no puerpério, né. Então, assim, muitas vezes as mães acabam abandonando essa criança, já nos primeiros dias de vida, por conta do burnout, né, Sim. porque muito antes ela já estava, né, num processo de exaustão. E a própria maternidade, né, uma criança nova que chega, ou não sendo, por exemplo, às vezes é o terceiro, quarto filho, né, dessa mãe, então o quanto que isso atravessa essa mãe, né. Isso também é uma realidade no seu consultório. Eu pego com menor frequência, mas já tive sim a oportunidade, e eu remeto, assim, a 2 quadros bem clássicos, né, que seria o baby blues, que é Uhum, um humor um pouco mais deprimido ali no período sim. puerperal e às vezes sim entra num quadro de depressão pós-parto. Lembrando que, por exemplo, a gente vê muitas vezes são mães que geram uma expectativa muito grande na criança e aí, trabalham, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão tendo filho mais velho, né, estão se, ah, programando para trabalhar, para fazer uma receita e só depois gestar. Só que muitas vezes não é como ela planeja, né. Isso também vai gerando estresse, que é aquela tentativa de ter um neném à época que programou e vai chegando cada vez mais perto dos tais 40 anos de idade, isso também gera um estresse. E quando a criança nasce, entende que muitas vezes não é isso que esperava, então, são muitas as questões envolvidas. Mas com certeza, eu acho que hoje, inclusive, pegando o gancho do seu comentário, eu acho que é interessante até se programar, principalmente para quem já leva uma rotina muito acentuada do ponto de vista de trabalho, que aí seria um paralelo com o burnout laboral, né, que é relacionado ao trabalho propriamente dito. E é interessante porque, voltando à recente, né, à atualidade recente, né, assim, há 10 anos atrás não se falava de burnout parental, 5 anos atrás também não, né, era só no trabalho, né, e hoje o quanto que esses estudos eles vêm trazendo informações para as famílias, né, porque a mulher estressada, a mulher irritada, a mulher cansada, não pode, Isso. né. E hoje nós já sabemos que é adoecimento, e é um adoecimento crônico, é um adoecimento que vai repercutir naquela criança e naquele sistema familiar, né. Doutor Marcelo, como é que você pode orientar as famílias que estão nos assistindo, dicas, informações que pode contribuir para minimizar, né, e também para que a população possa perceber que já existe sinais ali, existem sinais que a gente pode captar esses sinais e poder provocar mudança, né, mudar a metodologia de como eu estou lidando com o meu dia a dia. Fale aqui para os nossos telespectadores. Perfeito, acho que essa pergunta é excelente porque ela congrega, o que é necessário, que em primeiro lugar é a observação. Na minha opinião, acho que as pessoas que estão aqui nos assistindo têm de alguma forma observar a si mesmo e aqueles que estão no entorno, porque muitas vezes os sinais são sutis, como isolamento social, redução, ou seja, do convívio no ciclo, irritabilidade extrema, alteração no padrão de sono, alteração no padrão alimentar, aquela dificuldade, por exemplo, para se permitir, estar sempre se cobrando, não estar mais, ciente daquela capacidade de entrega, ou seja, isso tudo vai gerando sofrimento. E são sinais sutis que quando somados e com a persistência, ou seja, em magnitude, né, em intensidade e frequência, vão trazer sim um sofrimento. Isso é minha sugestão principal, que é se observar. E depois, lógico, a primeira coisa que tem que ser feita, uma vez que identifique uma pessoa, né, seja pai ou mãe, ou avô, avó, cuidadora, que de alguma forma está com um sofrimento, tipo um burnout parental, procurar apoio. Procurar apoio nas pessoas que você mais confia, seja na sua rede de apoio. Caso não exista uma rede de apoio, procurar um profissional especializado, no caso, inicialmente, um psicólogo que eventualmente vai fazer direcionamento, prática de atividade física regular, manter o hábito que tinha antes de eventualmente surgir esse estresse maior, que seria o burnout, Sim. e
sair um pouco das redes sociais, onde tem aquele perfil utópico de que é tudo perfeição. Eu acho que é basicamente isso, doutora Lenise. Muito bom, excelentes colocações. E agora, para encerrar o nosso terceiro bloco, deixo uma mensagem aqui para as famílias, uma mensagem que vai ser útil para que eles possam refletir, pensar, né, e provocar pequenas mudanças que sejam. Tá bom? Então vamos lá. Você que está nos assistindo, tenha ou não uma pessoa, uma condição atípica dentro da sua família, mas caso conheça alguém que precise de apoio, ajude. Vá lá, converse, se posicione perguntando se essa pessoa precisa de alguma forma ser ajudada. Muitos pais e mães que estão no burnout parental, eles entram numa espécie de concha. E aí o acesso fica difícil e, infelizmente, dificulta mais ainda o tratamento. Então é isso, eu acho que é observar e ir atrás, buscar ajuda sempre. E a conversa é a melhor forma da gente colocar para fora, né, o que está sentindo, pedir ajuda, né, e receber também, né. Com E certeza. você falou da concha, só para finalizar, a rede ela funciona exatamente como uma rede, né. Se você deita na rede, a rede te abraça, Isso. Exatamente. né. É E acordo. a rede de apoio é para isso, é para abraçar, né, para acolher, para proteger. Então, a rede de apoio somos todos nós, né. Verdade. Muito obrigada, De doutor nada, eu que Marcelo. agradeço. Foi uma honra, eu quero conversar com você em outros momentos aqui, que com certeza nós teremos, né, matéria bem bacana para ajudar aí a sociedade e a população. Eu que agradeço, acho que é sempre um prazer poder conversar sobre algo que eu possa ajudar, né. Tem tantas pessoas que não têm a oportunidade de ouvir algo relevante e quer queira, quer não, não é porque a gente estuda, é porque a gente estuda pra gente, mas de alguma forma para servir. Esse é o papel do profissional de saúde e isso é o que a gente veio fazer aqui hoje. Obrigado demais pelo convite, estou à sua disposição. Obrigada, doutor Marcelo Pinheiro. Como é que as pessoas podem te encontrar? Fale aí para nós. Eu estou no Instagram, @dr.marcelopinheiro. Muito obrigada e vocês não saiam daí, nós estamos encerrando o terceiro bloco, mas voltaremos já já. Estamos de volta e agora um momento muito importante, onde os telespectadores realizaram algumas perguntas para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por gentileza, clarifica para a população os termos atípicos, neurodivergentes, para que a população possa ter acesso a essa informação real, uma informação fidedigna. Pergunta muito boa, inclusive é um tema em alta, né, eu diria, que se fala muito de atipicidade e neurodivergência. Isso não está descrito talvez nem no Aurélio, brincadeiras à parte, mas na verdade é assim, o que é o ser atípico, o que é o ser neurodivergente? É uma pessoa, lógico, que ela de alguma forma ela não se encaixa nos padrões tidos como dentro da normalidade para a sociedade. Do ponto de vista da sociologia, isso daria pauta para semanas de diálogo. Mas em grosso modo o que é que a gente entende? São pessoas que realmente fogem do padrão esperado e que muitas vezes têm algum transtorno por trás disso tudo. Por exemplo, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de oposição desafiante e por aí vai. Uhum. E no Brasil, quais são os maiores desafios e obstáculos que os pais enfrentam relacionado à sobrecarga emocional? No Brasil, eu diria o seguinte, a gente hoje tem um percentual muito baixo de pessoas que fazem acompanhamento no serviço privado, por exemplo. Então, meu maior, ah, ponto a ser pautado é a falta de tratamento adequado para os seus filhos, por exemplo. Então, uma vez que a gente tem uma criança atípica e os pais não conseguem prover para ela o tratamento adequado, isso por si já é um grande causador de burnout, de estresse. Ademais, a gente tem questões sociais, como por exemplo, na faixa etária de 35 até 45 anos, onde as famílias tendem a ganhar mais dinheiro, né, prover para ter deixar um patrimônio para seus filhos, e muitas vezes é nessa faixa etária dos pais que as crianças mais precisam deles e eles não vão estar presentes. Então isso muitas vezes também traz uma dificuldade para a criança, que é aquela ausência dos pais em partes, e aí tem a substituição da ausência dos pais, como por exemplo, por excesso de telas, e aí vira um ciclo vicioso que infelizmente a gente vê com muita frequência e traz um adoecimento absurdo à sociedade.
Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu tenho certeza que as suas respostas, suas colocações contribuíram muito para famílias que vivenciam essa realidade. Muito Obrigado, obrigada. Até em breve, né? Em outros momentos aqui conosco. obrigado. Isso é só o começo. Eu preciso da sua participação para que a imersão de profissionais de sucesso na educação e saúde cresça, floresça e compartilhe o mundo, compartilhe informações para toda a sociedade. Obrigada.